Sejam bem-vindos ao canal de resolução de questões de matemática. Vamos resolver a questão 13 da nossa lista. A questão 13 é o seguinte. Uma turma do terceiro ano de uma escola decidiu representar no plano cartesiano o desempenho dos melhores jogadores de vôlei de sua turma, no campeonato de férias que durou 30 dias. O ponto A representa o jogador Arnaldo, B, jogador Bernardo, C, o jogador Caio, D representa o jogador Diego e E, Elielson. Sabe-se que o jogador Arnaldo, durante a temporada, atacou 30 vezes, marcando 10 pontos. Ou seja, nós temos aqui um plano cartesiano e este plano está organizado da seguinte forma. No eixo das abscissas, nós temos aqui a quantidade de vezes que houve ataque e no eixo Y nós temos a quantidade de vezes que foram marcados pontos. Então, o jogador Arnaldo, está aqui o Arnaldo, certo? Ponto A. Ele atacou 20 vezes, porém, ele marcou apenas 10 pontos. O jogador Bernardo, está aqui ele, atacou 50 vezes, porém, ele marcou apenas 40 pontos. O jogador Caio atacou 80 vezes, marcando aqui, no caso, 30 pontos. O jogador Diego aqui, ele atacou também 80 vezes, porém, ele marcou apenas 50 pontos. E o jogador Elielson, ele atacou aqui 100 vezes e marcou aqui 60 pontos. Qual ponto que representa o melhor desempenho, ou seja, a maior quantidade de pontos por ataques do jogador neste campeonato? Ou seja, nós temos aqui todos os jogadores, então devemos fazer uma análise do desempenho, ou seja, saber qual foi o melhor. Para tanto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui para o jogador A. O jogador A, perceba que ele atacou 30 vezes e fez apenas 10 pontos. Então, vamos representar em porcentagem. Então, ele fez 10 pontos, porém, atacou 30 vezes. Então, nós temos a fração 10 sobre 30. Representando isso aqui em porcentagem, então eu multiplico aqui por 100%. Então, aqui nós temos o seguinte. Perceba que eu posso cancelar aqui um zero do numerador com um zero aqui do denominador. E nós vamos ter agora 10 vezes 10, que dá 100%, dividido por 3. Então, efetuando esta divisão aí, nós vamos ter aqui 100 dividido por 3. Obviamente, temos aqui o dividendo e aqui o divisor. Seleciono duas casas do dividendo. Observe que cabe no quociente um 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Baixa o zero. Novamente, cabe um 3 aqui. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Acrescento uma vírgula aqui no quociente e vem um zero aqui. Então, 10 dividido para 3, novamente 3. E assim sucessivamente. Ou seja, nós temos aqui uma dízima periódica. Então, nós notamos aqui que o aproveitamento do jogador A foi, de fato, 33,3%. De maneira análoga para o jogador B. Perceba que o jogador B, ele atacou 50 vezes e marcou 40 pontos. Então, podemos representar a fração 40 sobre 50. Transformando em porcentagem, então eu multiplico aqui por 100%. Observe também aqui que eu posso cortar aqui um zero do numerador com um do denominador. E daí nós temos o seguinte, também posso efetuar aqui a divisão de 10 para 5. Ou seja, 10 dividido para 5, obviamente, dá 2. E 5 dividido para 5, obviamente, vai dar 1. Assim eu vou ter 40 vezes 2, dá 80, dividido por 1, 80. Então, o aproveitamento aqui foi de 80%. De maneira análoga para o jogador C. Jogador C, que é o Caio, ele atacou 80 vezes e fez 30 pontos. Então, nós temos aqui 30 dividido para 80. Como eu quero em porcentagem, multiplico por 100%. Novamente aqui corto um zero do numerador com um zero do denominador. Efetuo o produto aqui de 30 vezes 10, dando 300%, dividido para 8. Efetuo aqui a divisão, 300 dividido para 8.
Pego duas casas aqui no dividendo, percebo que é maior que 8, então é possível efetuar aqui o nosso algoritmo. Para tanto, perceba que cabe um 3. Então, 3 vezes 8 dá 24. 30 menos 24, 6. Baixa o zero aqui. Novamente, nós percebemos que cabe um 7. 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56, obviamente, dá 4. Acrescento uma vírgula aqui e vem um zero aqui à direita do quadro. Ou seja, agora nós temos 40 dividido para 8, que obviamente é 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então nós temos que o aproveitamento do jogador C é 37,5%. De maneira análoga para o jogador D. O jogador D, nós temos aqui o seguinte: ele atacou 80 vezes e marcou 50 pontos. Então nós temos aqui 50 dividido para 80. Em porcentagem, então eu multiplico por 100%. Novamente aqui eu corto um zero do numerador com um zero do denominador e efetuo aí o nosso produto. 5 vezes 10 dá 500, então vai ficar 500% dividido para 8. Efetuo aqui a divisão de 500 dividido para 8. Seleciono duas casas aqui no dividendo. Perceba aqui que cabe um 6. 6 vezes 8 dá 48. 50 menos 48 dá 2. Baixa aqui o zero. Novamente perceba aqui que cabe um 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 menos 16 dá 4. Acrescento uma vírgula e vem um zero aqui à direita do 4. 40 dividido para 8 dá 5. Porque 5 vezes 8 dá 40, para 40 nada. Então, o aproveitamento do jogador D, ou seja, do Diego, foi 62,5%. De maneira análoga agora para o jogador Elielson. Para o jogador Elielson aqui, vou representar aqui, ele atacou 100 vezes e marcou 60 pontos. Então nós temos 60 dividido por 100. Para transformar em porcentagem, perceba que 60 dividido para 100 é a mesma coisa que 60%. Analisando todas as alternativas, o jogador que foi, de fato, o que teve o melhor aproveitamento foi o jogador Bernardo, com 80% de aproveitamento, sendo correta a alternativa B.